E timidez não é o motivo. Não se trata apenas de timidez. E quando eu digo timidez, é claro, se você está sofrendo demasiadamente por causa da sua timidez, você pode ter desenvolvido uma fobia social, né? Uma ansiedade social que precisa ser tratado por um profissional psicólogo. Só que nesse episódio, nessa discussão que a gente está tendo aqui, nessa conversa que nós estamos tendo, eu quero comentar a respeito daquela timidez normal, que todo mundo tem. Principalmente quando o assunto é ficar em destaque na frente das outras pessoas, em ser o centro das atenções. Costuma ser algo muito desafiador para a maioria de nós. Não é todo mundo que lida bem com essa questão do destaque. E o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, é a gente se conscientizar de que um pouco de timidez faz parte. O medo de falar em público, como qualquer outro medo, né, é algo que visa simplesmente proteger a gente de situações onde possa haver algum risco à nossa integridade. Então o medo é um mecanismo de defesa natural, ele faz parte da vida, ele não deveria ser eliminado. A nossa intenção não deveria ser expurgar o medo completamente, eliminar esse medo da vida. Não. Não tem problema nenhum em você ter um pouco desse medo, em você ser tímido. Porque isso é só mais uma característica da sua personalidade, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Tem gente que tem olho castanho, tem gente que tem olho verde, tem gente que tem cabelo escuro, tem gente que tem cabelo claro. É só mais uma característica. A gente tem que aceitar, simplesmente nos aceitar e nos amar do jeito que nós somos. O que não pode acontecer é a gente deixar o medo na frente das nossas decisões, impedindo a gente de fazer coisas que são importantes para a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente se conscientiza de que um pouco de medo vai aparecer, que um pouco de medo sempre vai estar ali junto da gente e que isso é saudável, porque é uma resposta natural do organismo para situações novas, para situações de estresse qualquer, para qualquer situação em que haja potencial de prejuízo, potencial de algum dano à nossa integridade. Então, a partir do momento que a gente saca isso, a gente toma a decisão de ser corajoso. E ser corajoso não é ter medo, não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Não deveria fazer parte da nossa vida situações como, por exemplo, a gente não ter amigos por não saber como começar uma conversa, não ter capacidade de chegar e começar uma conversa, da gente reprovar numa disciplina na faculdade, por exemplo, porque a gente não conseguiu apresentar um trabalho onde a gente teria que falar em público, ou deixar de participar de reuniões sociais, reuniões profissionais, reuniões familiares, tudo para evitar a ansiedade que o contato com pessoas pode nos causar. Existem vários motivos que nos levam, que acabam nos levando a desenvolver a timidez, né? Falta de convivência social na infância, né? Ou na adolescência principalmente, é bastante. É, é uma coisa que acontece bastante e é um grande responsável. É, ter sofrido algum trauma que afeta a nossa autoestima, como por exemplo bullying, ou por exemplo ter recebido alguma crítica ou uma reprovação, né, na frente das pessoas, quando a gente foi se expor, quando a gente foi fazer uma apresentação, fazer um trabalho, né? Por exemplo, outro caso que costuma acontecer, sabe quando a criança começa a fazer gracinha? Gracinha de criança. Que ela pega uma escova, finge que é o microfone, e ela sai cantando e dançando na frente dos adultos. E de repente algum dos adultos ali tá com a pá virada e fala assim: para com isso, menino! Ou menina, é muito feio ficar se exibindo. Ou então chuta e fala: para com isso, você não tem nem talento para cantar. Sai daí, vai, sai daí, sai na frente. E aí, quando chega na escola e você precisa apresentar aqueles benditos trabalhos em grupo, onde é necessário estar lá na frente da classe, decorar um texto e falar na frente de todo mundo, e aí nesse momento a coisa complica um pouco mais. Imagina aquela criança que já recebeu estímulo negativo para não se mostrar, porque isso não é bonito, isso é tendo que enfrentar os colegas apresentando uma pesquisa, qualquer coisa do tipo, um trabalho que ela fez. E agora imagina que, por ser a primeira vez, essa criança não tem a sua melhor performance ao falar em público, ao fazer a apresentação na frente dos colegas. Provavelmente isso que acontecer.
isso que vai acontecer. Ninguém é muito bom na primeira vez, é difícil. E aí essa criança que já tinha aquela questão emocional por trás, que ela já foi incentivada a não aparecer, vai, sai daí, não, isso não é pra você. Naquele dia, ela erra alguma coisa, vai falar conhaque de alcatrão, fala catraca de canhão. E aí ele acaba sendo motivo de riso dos colegas. Ou até mesmo de uma crítica do professor, né? Pô, você não fez direito esse trabalho aí, porcaria de trabalho. Na frente dos amigos. Naquele momento, essa criança decreta para si mesmo que nunca mais vai falar na frente de ninguém. Nunca mais vai falar em público, que estar em destaque na frente de outras pessoas é um risco muito grande que não vale a pena correr. Essa criança vai crescer e você acredita que essa pessoa, quando chegar na vida adulta, naturalmente vai aceitar desafios onde precisa se expor, onde precisa falar em público? Claro que não! Primeiro de tudo, ela vai ter que curar essas feridas, vai ter que ressignificar o ato de falar em público, de se destacar e treinar o cérebro para entender que aquilo não é mais, pelo menos, uma situação ameaçadora.